Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Olá, Namastê, sejam todos bem-vindos. Nossa aula de Yoga Sutras de Patanjali. E a definição de Yoga que é usada para abordar esses tópicos é de Yoga como um sistema espiritual, como um processo espiritual. E dentro desse processo espiritual, a gente pode inserir Yoga de outras maneiras, como Yoga é a capacidade de conduzir a mente frente a situações na qual eu estou livre do sofrimento. E a gente definiu o que é dor e o que é sofrimento. Dor é um sentimento básico humano, pode ser físico, pode ser emocional. E o sofrimento, ele é uma resposta aflita, angustiada a essa dor. Um certo nível de dor na vida é inevitável, porque a gente está crescendo, a gente está amadurecendo e para que isso possa ocorrer tem um certo atrito. Agora, se a gente vai ficar aflito no sentido de tenso, nervoso, preocupado, inquieto, aí é um outro nível de discussão. Cada texto ele tem uma particularidade muito grande, tornando os textos de Vedanta únicos, no qual expõe a moral da história. Todo o texto ele tem início, meio e fim, ele é um texto completo em si mesmo, para que você possa entender a si próprio, porque o texto é como se ele fosse um espelho e ele está te mostrando algo sobre si. Apesar de falar do mundo, apesar de falar de experiências, o texto, o mestre, ele está conduzindo o aluno a olhar para si mesmo e a reconhecer algo em si mesmo que tanto esse aluno, essa pessoa, quer. Quer uma satisfação, quer uma paz, quer um contentamento, quer uma aceitação incondicional a si mesmo, de si mesmo. Então, Vedanta vai te dar motivos suficientes para que você possa olhar para si mesmo e possa se aceitar completamente. E em cima disso, começa a nutrir uma mente que é mais objetiva para lidar com as adversidades da vida, porque essas são inevitáveis. Quando essa visão é clara e em alguns momentos o texto faz esse mergulho, a gente pode dizer que a gente tem uma união, mas não uma união como as pessoas imaginam, porque uma união pressupõe objetos separados que se unem.
E a união do yoga, ela não é de uma separação, ela é de um reconhecimento. Eu reconheço a minha natureza, que quando essa mente está livre de perturbações, eu estou em paz. Eu tenho tranquilidade, nada me falta internamente como uma pessoa, como um ser humano, nada me falta. Eu sou suficiente para lidar com a vida do jeito que a vida é. E nessa conclusão sobre si mesmo, que não é uma ideia porque parte de uma realidade da nossa natureza, fala daquilo que nós somos fundamentalmente falando. Fundamentalmente falando é aquilo que é verdade. E aquilo que é verdade é aquilo que não muda. E se a gente pegar, as experiências mudam. Há pouco tempo atrás você não era aluno e aluna. Provavelmente você era esposa ou marido, mãe ou pai. E em alguns instantes, tudo externamente mudou. Inclusive certas características da sua própria personalidade, por assim dizer, para lidar com uma nova relação. Que não é uma relação de pai e filho, não é uma relação de esposa e marido. Agora é uma relação de professor-aluno. Então as situações mudam, mas eu não mudo. E a pergunta é, o que é esse eu que não muda? O que é esse que é invariável? Porque somente esse que é invariável que pode ser definido como verdade. Então, se eu tenho algo em mim que não muda, e se não muda, não é afetado por nada, porque quando a gente modifica, né, qualquer objeto, há uma mudança, há uma transformação. Só que sutilmente, internamente, tem algo que não sofre uma transformação. Tem algo que não pisca quando os olhos piscam. Tem algo que não pisca quando a mente pisca, quando a mente troca de um estado para o outro. E somente esse que não muda é o que pode ser chamado de verdade. E perceba que não é uma ideia filosófica que a gente está debatendo. A gente está falando da nossa experiência. Porque nesse exemplo dessas situações, à nossa volta, as situações se modificaram e muito rapidamente. Basta você pensar que há instantes atrás, você não era aluno, você era outra coisa, menos um aluno ou uma aluna. Agora já mudou. Você é uma aluna e você é um aluno. Isso vale para mim. Há pouco tempo atrás eu não era o professor, mas agora eu entrei no papel de professor. Então existe um eu que ele está livre dos papéis. E os papéis dependem desse eu para existir. E é nessa contemplação que se aprofunda ao longo dos textos e que a gente discute bastante sobre isso, trazendo para a lógica da nossa mente, trazendo para a nossa experiência pessoal, que esse é o objetivo do processo. É levar você a entender através da tua experiência pessoal. Porque se eu disser para você que lá no topo da montanha você enxerga um vale, é muito bonito, tem uma sensação tão agradável, você pode somente imaginar, mas você ainda está distante da experiência. A gente pode dizer que é uma crença, porque você pega como base a minha experiência aquilo que eu estou dizendo. Agora, se você sobe a montanha, ninguém precisa dizer para você o que tem lá na montanha. Se você mergulha para dentro de si e encontra isso que está sendo dito, você não precisa de uma validação externa para encontrar em paz. Você não precisa dizer para as pessoas, olha, eu sou muito feliz. Normalmente esse comportamento ele mostra uma pessoa que é infeliz. Porque uma pessoa que é feliz, ela não precisa dizer,
Eu sou muito feliz com as minhas coisas, sabe? Normalmente isso é para quê? Para ter uma aprovação, uma validação de uma condição que nem mesmo a própria pessoa acredita. Então ela repete, esperando que os outros deem a validação do sentimento, da condição dessa pessoa. Por outro lado, uma pessoa que está bem resolvida, que tem bem estabelecida essa visão, é provável que essa pessoa prefira ficar em silêncio. Assim, nós temos a definição de união, a visão de yoga, que é uma palavra que tem muitos significados. A gente poderia usar yoga de várias maneiras. Aqui a gente usou como união. Isso tudo já foi explicado, então a gente está avançando. Usa como um comando sobre a mente e usa como uma prática espiritual, uma sadhana. E esse capítulo 1, ele faz a definição. Por isso que, em pequenas palavras, a gente tem a oportunidade de estudar em profundidade, nós podemos dizer assim, os principais tópicos dessa tradição tão rica, que é chamada de tradição védica, que é uma tradição de conhecimento. E um texto como esse, que fala de coisas tão atuais, no lidar com o corpo, com a mente, no se relacionar, que tem no mínimo 2000 anos. E isso é algo que é simplesmente extraordinário, não se consegue imaginar como que há 2000 anos atrás esse conhecimento já existia. Foi decodificado por Patanjali e cantado e vem sendo cantado há muitos e muitos anos, e aqui nós estamos abrindo o texto direto do original. A sessão 8 é a penúltima sessão do capítulo 1. A gente está se aproximando do fim e o título da sessão é Estabilizando e Limpando a Mente. Primeira pergunta que vem à nossa mente é: como assim limpar a mente? E o ponto é o seguinte: se o ensinamento nos mostra, os grandes mestres nos mostram que a gente tem tudo para estar bem, que a gente tem tudo para estar feliz, que a gente tem tudo para estar satisfeito e contente, e nós não estamos agora, a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo que me impede de experimentar uma plenitude, uma paz, um contentamento, uma satisfação, uma felicidade? Qual é o impedimento? O que eu estou fazendo? Porque alguma coisa eu estou fazendo que impede que vivencie isso agora, nesse exato momento. Porque se eu não estou em paz agora, tem algo que impede que eu esteja em paz. Existe algo que está sendo feito, seja uma construção mental de uma visão de uma autonegação, de uma não aceitação de si mesmo, seja uma mente que está extremamente ocupada, totalmente distraída, que passou uma vida inteira e passa completamente desconectada de si mesmo, olhando somente para fora e não olha para si, mas tem alguma coisa que está sendo feita que impede que a pessoa vivencie paz. Porque a paz, sendo a tua natureza, é algo natural. Não existe um esforço. Existe sim um esforço da mente para levar essa atenção para dentro, para fazer essa contemplação, para essa mente ter o mínimo de qualificação. Só que, se a mente está qualificada, não existe esforço algum para a pessoa se conectar com uma paz. Pensa numa piada. Pode existir um esforço no entendimento da piada, mas no momento que você entende a piada, você ri.
você se conecta com uma alegria, você fica feliz. E essa felicidade não vem porque uma pessoa satisfez um desejo. Não vem porque nada aconteceu ali, a não ser o quê? Um entendimento. Um entendimento de uma pequena história, no caso da piada, que leva essa pessoa para dentro, mesmo que essa pessoa tenha uma vida muito complicada. E essa pessoa consegue, por alguns instantes, ficar feliz, sorrir. E a pergunta que fica é, da onde vem essa felicidade se nada aconteceu? Essa felicidade vem da pessoa, vem desse eu que é invariável. E assim a nossa atenção, ela vai passando por níveis até que a nossa mente, a nossa atenção, ela se estabeleça no invariável. Que nem o mantra que a gente viu lá atrás, né? O mantra se manifesta, se mantém, se dissolve e ele retorna para esse silêncio. O mantra se manifesta, se mantém, se dissolve e retorna para esse silêncio e traz essa atenção para dentro novamente. Portanto, o impedimento, o obstáculo que impede que você enxergue a si próprio como essa pessoa completa, suficiente, é o que é dito como a limpeza da mente. É isso que nós temos que remover. Dessa forma, yoga está muito mais perto de uma prática que remove do que uma prática que adiciona. Porque no momento que você remove a aflição, a angústia, a tranquilidade está ali presente. No momento que você remove a agitação e a perturbação, a tranquilidade está ali presente. Então, o yoga, em um sentido, ele é uma prática de uma destruição. É uma destruição das perturbações, é uma destruição, uma eliminação do medo e dessas dificuldades que tem como raiz uma ignorância da nossa mente, porque o processo está dentro da mente. É verdade que tem um fato objetivo, mas um fato objetivo não é causador de sofrimento. Ramana Maharishi tinha câncer e não resmungava da vida. Não resmungava, ninguém nunca viu, relatou numa foto ou alguma coisa assim, Ramana resmungando da vida. Mas outras pessoas resmungam da vida. E a raiz do resmungo está dentro da cabeça. Esse objetivo, ele é praticamente o que yoga meditação faz. Por isso que a prática de yoga meditação, ela é muito importante. E aqui a gente está mudando um pouquinho essas duas palavras, transformando em uma única. Se vocês notarem isso, eu tenho evitado falar yoga e meditação. A gente está vinculando as duas. Yoga, meditação. Como dando um sentido único que forma um caminho para fazer essa qualificação da mente, que tem como base uma estabilização e uma limpeza do que? Das impurezas, daquilo que impede a visão clara de você mesmo. E assim a gente vai seguindo com esses tópicos. Para entender bem essa sessão, toda a sessão ela pode ser estudada de forma independente. Entretanto, na minha opinião pessoal, o bom é estudar todo o texto. Porque com todo o texto a gente vai tendo os tópicos, a gente vai tendo os contextos e a gente consegue adentrar mais a fundo. A gente poderia fazer esse texto, para falar a verdade, bem en passant. Fazer 2, 3, até 4 versos numa aula. Só que dessa maneira a gente vai conseguir absorver melhor. E a nossa ideia não é correr com os textos para acumular textos. Já estudei 10, já estudei 5, já estudei 15.
Porque a vida, ela muda muito. E quanto mais você vai avançando e você vai transformando a tua atitude, você vai amadurecendo e lidando com a vida sem sofrimento, mais a gente reconhece que é uma bênção. Porque no meio de tanta perturbação, de tanto sofrimento, eu estou em um lugar que tem como objetivo me ensinar a lidar com a experiência de sofrimento. Se você pegar um texto como esse ou outros textos, é disso que a gente está falando. Como uma pessoa vai lidar com a experiência de sofrimento para cortar essa associação. Porque eu posso viver aqui, agora, sem estar aflito, sem estar tenso, sem estar nervoso, sem estar com medo, sem estar perturbado. Isso é possível, sim, só que é um caminho a ser traçado. E entender o contexto vai nos ajudar muito. Por isso que a gente não tem essa pretensão de acumular textos. E se a gente consegue e vai conseguir terminar todo o Yoga Sutras, é uma bênção. A gente vai conseguir seguir nesse caminho espiritual que não está separado da nossa vida, do nosso relacionamento. É uma grande bênção. Mas saiba sempre que, ao longo do tempo, vão ter momentos de atritos, momentos que a gente não está muito legal, momentos que a gente questiona, até que possa passar por isso e esse processo espiritual está firme na vida da pessoa, porque ele protege uma pessoa, ele ajuda a gente a ter mais sentido e principalmente, se a gente não vai levar nada dessa vida, então vamos fazer o esforço que a gente tem que fazer na direção certa para estar feliz, para encontrar isso que está sendo mostrado e apontado dentro de você e viver a nossa própria história o quanto antes. E o quanto antes não significa com pressa, significa fazendo direito. Vamos fazer direito e seguir dessa maneira. Nos sutras passados, a gente viu que nós temos um trabalho a ser feito, que é de dissociar o sofrimento da dor, dissociar o obstáculo da perturbação, porque os obstáculos são previsíveis e até certo ponto, em alguns momentos, são inevitáveis. Eu posso prevenir, eu posso até eliminar a dor, por exemplo, se eu tenho uma vida de atividade física. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho estudado bastante algumas coisas relacionadas a yoga, meditação e algumas coisas por fora. Esse tempo prolongado sentado já me ocorreu várias vezes do meu pescoço ficar rígido e de ficar dores nas costas. Certamente, se não tivesse o exercício físico, ou eu ia ter uma impossibilidade de manter o tempo de estudo, ou começaria a ficar muito desconfortável e em algum momento triste. Então, sabendo disso, que não é bom para o corpo ficar um tempo razoável, tem gente que fica muito mais, o tempo não importa, é necessário contrabalancear isso. E uma forma de contrabalancear é o quê? O exercício físico. No meu caso, eu faço a prática de asana. Então, pontualmente, solta uma parte do corpo, fortalece uma outra parte do corpo e você elimina e previne muitos desconfortos. Se a mente oscila o tempo todo, tem muita oscilação, a meditação vai te ajudar a eliminar e a prevenir isso, entre outros fatores que a gente poderia utilizar. Entretanto, não é porque eu faço meditação, a pessoa agora, não estou falando de mim, é exercício físico que nós estamos 100% livres de ter um problema. Agora é um fato, uma mente focada está conectada à tranquilidade.
Uma mente agitada está um passo da perturbação. É só algo no dia acontecer que essa pessoa não deseja e que essa pessoa vai ficar muito perturbada. Agora, uma pessoa que está tranquila, que acontece algo indesejado, essa pessoa tem uma calma e pode resolver melhor. Vou dar um exemplo. A pessoa teve uma queda financeira. A pessoa teve uma grande queda financeira. A pessoa que já está agitada, essa agitação da mente já vai levar a mente ao seguinte: e agora? Vou ter que tirar os filhos da escola. Aí vai ser dos nossos filhos, acabou o futuro dos nossos filhos. E a prestação do nosso carro, vamos vender esse apartamento. Ah, eu não quero mais saber, eu não vou viver assim, vamos vender. Te vira. A esposa ou o marido falando um pro outro. Te vira, vai dar um jeito, vai trabalhar mais. Aí no outro dia veio uma promoção. E a pessoa fez uma tempestade em copo d'água, porque a mente já está agitada. A mente agitada vai para o desespero. A mente agitada vai para a aflição, para a tensão, para o nervosismo, para a inquietação. Agora, uma pessoa que tem uma queda financeira, a pessoa vai reconhecer, olha, realmente é ruim viver no fio da navalha, por assim dizer. É ruim. Então, seguinte, como que eu posso me adequar para não ficar inseguro, porque ter uma base financeira é muito importante para mim fazer aquilo que eu gosto. E a pessoa vai pensar, olha, eu tenho 3 streaming por assinatura, eu vou ficar com um só. Eu tenho um gasto com isso aqui, eu vou tirar isso aqui. E olha, eu tenho umas capacidades, por exemplo, pintura. Eu vou aproveitar, eu vou abrir uma turma de pintura e vou ver se vem algumas pessoas. Talvez esse não seja o caminho para todos. Só que uma mente calma, ela consegue ser objetiva. E essa objetividade é criar um distanciamento para olhar para a situação. No momento que você reconhece o seguinte: puxa vida, tô com raiva. Essa situação me dá uma raiva. A raiva vem do desejo negado. Mas formalmente a gente fala essa situação, mas não é essa situação. É o desejo que a pessoa tem. A pessoa tem o desejo de ganhar mais dinheiro. O dinheiro não vem. Não é de fato da situação que não traz o dinheiro. É do desejo de ganhar mais. As emoções vêm do nosso desejo. Sejam dos desejos que são realizados ou negados. E dessa maneira a pessoa pode o quê? Ela pode se distanciar da situação, que nem na questão da raiva que eu estava falando aqui. No momento que você reconhece, eu tô com muita raiva agora, aqui você já se distanciou. Aqui você já consegue olhar para a sua emoção, para a tua emoção, com um distanciamento. Enxergar qual que é o ponto gatilho, se gerenciar para ver o que você pode fazer a esse respeito, se o que ocorreu é uma situação justa, uma situação injusta. Isso porque existe tranquilidade. E boa parte dessa tranquilidade vem de algo que quase ninguém sabe: o foco. Porque o foco ele não serve somente para quê? Para você direcionar a sua atenção para uma direção, que nem aqui. O teu foco agora, ele está em mim, ou deveria estar. Se você olhar para o lado, o teu foco vai para o objeto do lado. Então, a gente conduz a nossa atenção a todo instante. E através desse foco, que pode ser a minha pessoa, no caso, dando aula, ou um objeto, esse foco ele é capaz de olhar para o teu processo de pensamento, de sensações e de emoções, criando um distanciamento saudável. Porque quando a gente fala em se dissociar, não é negar e também não é reprimir, mas é criar distância para que a pessoa não seja levada pelo processo. Por quê? Uma pessoa que tem uma queda financeira, ela tem um motivo real para sentir medo.
Só que se o medo dominar a pessoa se prejudica. Quando o medo domina a pessoa, imagina uma pessoa numa floresta, numa selva. Se o medo dominar a pessoa numa selva, a pessoa já era. Agora, se a pessoa conseguir manter a calma, a gente tem um intelecto para fazer escolhas e encontrar caminhos e meios que podem ser benéficos para nós em qualquer momento. Em qualquer momento. Agora, a emoção dominou a mente se perdeu e a pessoa vai entrar num modo automático. Vai ser levada por uma reatividade compulsória e a perturbação, o desespero tomam conta. Então, o que dissocia a perturbação do obstáculo é algo que pode ser um tanto surpreendente. É o foco. E olhando dessa maneira, a meditação ganha um outro sentido, porque a base da meditação é o foco. Sem foco, a mente não entra no estado meditativo. Certa vez eu perguntei para o meu filho, Lucas, por que tu acha que eu acordo e vou meditar? Esse é um hábito que eu tenho há muito tempo. Por que tu acha que eu acordo? Para relaxar. Aí perguntei para ele, por que tu acha que eu preciso relaxar se eu acabei de acordar? E é isso que muitas pessoas imaginam. Que a meditação tem como objetivo o relaxamento. É claro que parar para pensar que uma pessoa acorda e antes de ir para suas atividades diárias, ela se recolhe e ela se prepara. Ela se recolhe e ela se prepara. E aí ela vai para o seu dia. E isso não é visto, porque não é estudado adequadamente. Se uma pessoa vai tentar aprender música, um tanto é prático, mas um tanto é estudo, porque aquele estudo vai te dar uma base. E novamente a gente não está saindo do contexto. Olha, professor, como tu fala de coisas associadas, eu peguei o livro, mesmo com os comentários, e eu não enxergo isso. É porque isso vem da tradição oral. Vedanta é uma tradição oral e vai ser oral. Por mais que você compre um grande livro com muitos comentários, esses detalhes eles vêm dessa conexão. Porque tudo que está sendo falado aqui está completamente conectado com o assunto do texto. E nós estamos contextualizando para dar cada vez mais profundidade naquilo que a gente quer entender. E de um lado a gente tem Antaraya, esses impedimentos, que são impedimentos do yoga meditação, que são impedimentos da nossa vida, que são impedimentos da visão clara de si mesmo como sendo uma pessoa suficiente, como um impedimento desse bem-estar que vem de dentro, não de fora. E o que liga esses obstáculos com a perturbação é a distração. Que nem nesse caso da pessoa insegura. A atenção foi levada. Em vez da pessoa ser objetiva frente à queda financeira, que é o nosso exemplo, a mente se distraiu num fluxo de pensamentos que levou essa pessoa a imaginar a perda da escola dos filhos, o futuro dos filhos, a dificuldade de conseguir outro tipo de renda. Aí essa perturbação vai para quem está perto e a situação só piora. No olho do furacão, mantenha calma. Se você não tiver autocontrole, isso é só uma frase. Porque quando vier o furacão, você será levado por ele. Você será levada por ele. Então você se prepara antes do furacão chegar. Você faz a sua sadhana, sua prática espiritual, alguma coisa que vai te ajudar a te manter mais centrado. É assim que é uma boa forma de começar o dia. Você se protege. Pensa nisso como uma proteção. Eu vou me proteger. Vou fazer uma oração. Eu vou estar
tá perto, né? Eu ia dizer de um grupo espiritual. A gente é um grupo espiritual, só que nesse momento a gente não tem tanto contato como, por exemplo, eu gostaria que nós tivéssemos mais contato. Isso vai acontecer em algum momento, a gente ter uma maior proximidade, porque isso vai te ajudar com que tu te proteja, porque não é simples lidar com as complexidades da vida, mesmo que a gente esteja num caminho espiritual. A gente é testado e o teste sempre ele é no teu nível, portanto vai gerar atrito. E a solução, como foi falado, é o foco. E aqui, Patanjali, no último sutra, ele citou a chave. Abhyasa ekatattva. Abhyasa é a repetição. E ekatattva, como a gente viu, tem dois sentidos. Um sentido de ser a verdade única e um sentido de ser o elemento único. E aqui tem a definição da meditação, porque antes de entrarmos no estado meditativo, a nossa mente ela precisa se concentrar. Então vamos entender o processo. As bases do processo é o quê? A condução da atenção e a autoobservação. Professores de yoga, o que nós fazemos na meditação? Conduzir a atenção e levar a pessoa a uma autoobservação. Ou, na minha prática pessoal, eu conduzo a minha atenção e eu me auto-observo. Para quem não é professor de yoga também vale. Esse é o fundamento base da meditação. Dito isso, o exemplo que foi dado. Você está olhando para mim, está conduzindo a tua atenção para mim. Se você olhar para o lado, está conduzindo a tua atenção para o lado. Então, você está olhando para mim agora. O que acontece? O seu desejo é ficar com a atenção aqui em mim. Só que, como a mente oscila muito, e o natural da mente é oscilar, e ela oscila pelo quê? O tato, o olfato, né? A visão e etc. Os 5 sentidos mais o pensamento. Então você fica um pouco comigo, por mais que a tua visão esteja direcionada para mim, pode vir um pensamento e a sua atenção se deslocar lá pelo pensamento e passar alguns instantes, o exercício de concentração ele é simples. Você leva a atenção, nesse caso, dando esse exemplo, para o professor e a atenção ela se distrai. Você volta, traz a atenção para o professor, a atenção sai. Qual que é o exercício de foco? Você tem um objeto, porque se você quer focar, a mente precisa de uma direção, tá conduzindo a tua atenção. Então, essa atenção vai para o professor como um objeto aqui nessa aula. Podem ser outros objetos, como um mantra. Veio a atenção, saiu, traz de volta, saiu, traz de volta. Quando a atenção fica, você entra no estado meditativo. Quando você está nesse estado meditativo e não há um esforço, você entra em samadhi, em uma profunda concentração, ou em uma profunda absorção. E essa é a etapa. Só que fazer essa condução da mente, com um corpo inquieto, com uma mente nervosa, tensa, é realmente muito difícil. E é por não ter o entendimento que a preparação trará esse relaxamento, é que boa parte das pessoas não conseguem caminhar na meditação e desistem. Uma porque elas tentam fazer sozinhas. E não vão aprender sozinhas, senão já teriam aprendido. Aí o que ocorre? A meditação se torna uma luta. Uma luta para sentar, uma luta para respirar, uma luta para se concentrar, uma luta para ficar tranquilo. E o que a pessoa vai fazer? Sem conhecimento, ela vai embora. E algumas se tornarão ativistas para falar mal da meditação.
A pessoa não conhece, não entende e, em vez de tentar conhecer, fala mal. É o que acontece com mantras. Não quer. Aí, em vez de tentar entender o mantra ou respeitar algo que é cultural da nossa tradição, e você é parte integrante dessa tradição, a pessoa se coloca como um ativista falando mal de quem não conhece. E quanto mais mal essa pessoa fala, mais distante de entender o que é um mantra, o que é a meditação, o que é uma tradição de conhecimento, o que é autoconhecimento, o que essa pessoa está. Porque como eu ia dizer que essa pessoa está subindo, porque ela se coloca como superior e diminui. Maior é o tombo que essa pessoa vai ter, porque ela está lá no alto. Então o tombo é muito maior do que quem está com os pés mais no chão. O que seria nesse exemplo os pés mais no chão? A pessoa tem as suas ignorâncias. Entretanto, a pessoa está aberta a escutar. A pessoa é desconfiada. Olha, eu me sinto meio mal quando o professor começa a falar de mantras. Eu ficava assim com astrologia. Quando falavam de astrologia védica, que tinha um desenho no céu, que determina as tuas qualidades, a tua direção de vida. Por muitos anos eu achava isso aí a maior bobagem que tinha. Bobajada, eu falo aqui para vocês. Achava uma bobagem, lá vem o professor falar de astrologia védica, que bobajada. Até o dia que eu fui num astrólogo védico, num bom astrólogo védico, e que eu olhei o meu mapa e eu vi coisas sobre mim ali que intuitivamente eu sabia, mas nunca com aquela clareza, que mostra aspectos da minha individualidade que depois entendendo, a gente não tem uma separação real, o universo, esse corpo, essa mente fazem parte do universo, assim o desenho do céu no teu nascimento, ele tem o reflexo, né, de muitas coisas kármicas que tu vai viver aqui. Isso não é para te acreditar. Se um dia você tiver interesse, procure um bom astrólogo védico e veja por si só o que é a leitura de um mapa. Só que até então, o que era o processo? Isso é uma bobajada. Só que não tinha a postura do ativista. O ativista é aquele que quer levar uma visão dizendo que isso não serve, de que isso é ruim. E aí, quanto mais a pessoa nutre esse comportamento, essa atitude interna, mais distante de tentar entender essa pessoa estará. Assim, Eka Tattva Abhyasa, a repetição da fixação da atenção em um elemento, está nos mostrando o caminho da meditação. E um caminho de uma mente meditativa para adquirir o foco, porque o foco protege e nos dá a capacidade de definição de comando sobre a mente. Sobre a mente, uma pessoa que tem, não necessariamente é um monge, porque a pessoa que vê, essa pessoa tem autocontrole, é um monge, careca, magrão, lá dos Himalaias, não necessariamente. Tem pessoas que amadureceram, que conseguem olhar para os seus processos internos e ter clareza para se conduzir, diminuindo ao máximo o atrito que vai causar um sofrimento. Entretanto, quando a pessoa tem que se colocar e usar o seu fogo, porque às vezes a gente tem que usar o nosso fogo, às vezes a coisa não é no amor, às vezes tem que usar o fogo. A pessoa usa o fogo sem culpa, tentando não machucar os outros, porém, a força, em alguns momentos, ela é necessária. E assim, as pessoas têm um bom nível de condução da mente. Só que isso está associado ao foco e tranquilidade. Porque se a pessoa não tem foco, a pessoa não consegue olhar para dentro da cabeça, por assim dizer,
entender o que se passa consigo. Que a mente ela está sempre oscilando, sempre fora de si. Olha o termo que é muito falado, a pessoa está fora de si. Mas são poucas pessoas que estão em si. As pessoas estão vivendo as suas loucuras. Todo mundo tem um pouco de loucura, mas tem uns que têm mais loucura do que os outros. A pessoa está fora de si. Então o yoga ele quer estar em si. E a atenção é virada. E o processo de meditação ele faz sentido, porém, adentrar nesse processo vai fazer muito bem, vai nos proteger. Só que poucas pessoas têm o preparo. Porque a pessoa vai sentar, aonde vai ficar a atenção? A pessoa não consegue se distanciar de um problema. A pessoa não consegue se distanciar da emoção e dizer assim, puxa vida, até dar risada assim, mas hoje eu tô ansioso e agitado, hein? Se a pessoa consegue dizer isso, reconhecer, eu tô muito nervoso, estou muito agitado. E não é para se fazer de vítima ou de coitado. Ai, olha, estou muito nervoso, começa a falar para todo mundo, estou muito nervoso, estou assim. Não, não. É para você reconhecer a sua condição, você ter clareza do que você está lidando. O outro ganha da meditação, yoga meditação. Você senta e em alguns dias você vai vivenciar uma tristeza. Só que aquela tristeza ela não começou na meditação. Essa tristeza, ela estava presente antes, encoberta por uma série de pensamentos ou a mente completamente ocupada, que não permite que essa pessoa enxergue que ela está triste. E não enxergando a tristeza, vou dar um hábito aqui que as pessoas têm. A pessoa come sem parar, porque ela quer sair dessa condição de tristeza e sentir alegria, sentir prazer. Só que a comida vai dar um prazer momentâneo e quando essa pessoa começar a engordar, essa tristeza, que era uma pequena tristeza, pode se tornar uma grande depressão. É fundamental que a gente consiga olhar para dentro da nossa mente para entender o que se passa com a gente. Yoga meditação é desenhado enxergando que as pessoas tenham dificuldades. Que todos nós, isso também me inclui. E que dificilmente uma pessoa, uma mente, está preparada para simplesmente sentar e direcionar a atenção para o elemento único. Com a definição aqui do método. O elemento único, a gente já vai ver isso com detalhes. Dificilmente a pessoa está preparada. Assim, a gente usa uma palavra sistemática, que quer dizer se conduzir em níveis passo a passo. Se conduzir em níveis passo a passo. Esse é o processo da meditação. Qual é o processo da meditação? Se conduzir em níveis passo a passo. É um processo sistemático. Qual é a base da meditação? É a condução da atenção, porque se conduzir é conduzir a atenção, e a auto-observação. E usar a auto-observação para ter mais clareza. Muito bem. Avançando. Pergunta importante agora. Onde está a tua atenção nesse momento? Você vai responder, provavelmente, no professor na aula. No professor na aula, nesse momento, é fora de você. E a gente pode dizer que é no mundo. A minha atenção está no mundo, porque não está em mim, está fora. E aí no mundo a gente coloca situações, pessoas e objetos. A minha atenção está em situações, pessoas e objetos. A minha atenção está no mundo. Então eu estou fora de mim, correto? Estou fora de mim. Para me colocar como aluno, eu preciso
sair de mim, por assim dizer, para captar o ensinamento, absorver o ensinamento e voltar para mim. Esse é o processo de todas as pessoas e de todas as mentes. Mas eu quero estar em mim. Então essa atenção que está fora, nesse mundo, ela precisa vir para mim. E olhando para essa individualidade, qual é o primeiro nível em mim? É o corpo. Segundo nível é a respiração. Terceiro nível é a mente. E é nesse nível da mente que entra o elemento único. É ali que você vai usar o elemento único. Como corpo, o que é dito como sendo treinamento é um corpo forte e flexível. Agora você não precisa fazer uma prática de asanas extremamente intensa. Como no exemplo lá do início da aula. Devido a um hábito de estudar e ficar muito tempo sentado numa cadeira, para manter o corpo forte, flexível, livre de dores, alguns asanas específicos são feitos. Podem ser feitos por 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e depende do tempo que essa pessoa tem e da motivação que essa pessoa tem. Entretanto, o importante é o quê? A nível de treinamento é eu não estar lutando com o meu corpo. É eu conseguir acomodar o meu corpo livre de desconforto. Para isso, a gente precisa de um pouco de força e um pouco de flexibilidade. O quanto que cada pessoa vai adentrar nisso depende. A gente poderia fazer uma prática física quase que laboral, de alguns poucos alongamentos de pescoço, coluna, punhos, e tá ótimo. Isso é o que é chamado de um treinamento do corpo. A atenção vai para esse corpo e a gente se acomoda, livre da luta, livre do desconforto. A nossa atenção que estava no mundo vem para o nosso corpo e do nosso corpo ela vai para quê? Para a respiração. E a palavra-chave do treinamento da respiração é o quê? Regulação. Somente isso. Se você sabe caminhar, você sabe regular a respiração. Outra lembrança de quando eu comecei. Meu professor perguntou, como está a tua respiração hoje? Resposta, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber como está a minha respiração hoje? Observando. Então, através da autoobservação, você observa a tua respiração. E o treinamento da respiração nada mais é do que respirar devagar, profundamente e suavemente. Porque toda respiração curta e rápida é reflexo de uma mente agitada. E uma mente que agita, e a agitação é o quê? A oscilação. Eu estou um pouquinho na aula, agora eu voltei para o meu corpo, porque eu estou com um corpo inquieto. Agora eu vi alguém passando. Agora eu peguei o meu celular. Agora eu estou escutando a música que eu ligo para fazer a aula escutando música. Isso é a oscilação da mente. E quanto mais a mente oscilar, a tendência é que a respiração fique mais rápida. E quanto mais rápida a respiração fica, mais inquieto vai ficando o corpo. Então, o combo. O corpo inquieto, a respiração rápida e a mente agitada, oscilando o tempo todo. Tudo que você não vai fazer é a fixação da atenção no elemento único. Para ser bem fidedigno aos termos que são postos no texto, é tudo que você não vai fazer. Portanto, o foco, a meditação, ela está centrada na fixação da atenção no elemento único. Essa é a etapa mental. Todo o processo envolve a mente. Agora, nessa etapa é onde fica mais forte o processo. A gente vai ver que é a disciplina interna, é o yoga superior. Outra definição de yoga, Raja Yoga, o yoga superior. Enquanto que o outro yoga é o yoga preliminar. Não vamos chamar de inferior porque parece que é ruim, mas não é ruim. É o yoga preliminar. Porque eu preciso
minimamente me resolver, me acomodar fisicamente, a minha respiração, para que eu consiga de uma maneira mais satisfatória conduzir a minha atenção. Isso aqui é extremamente técnico, só que faz muito sentido com o caminho que a gente está fazendo. A gente falou que esse é um texto único. E nas entrelinhas desse texto, a gente tem uma visão que não está em livros do processo meditativo, mas também do processo que a nossa mente precisa fazer para que a gente se estabeleça e, podemos dizer assim, se torne uma pessoa autorrealizada. Porque uma pessoa que elimina os impedimentos, enxerga a sua natureza como completa, ela realizou. Ela está realizada. Ela vai fazer ações. Porém, essa pessoa não espera que o resultado de uma ação dê paz para ela. Porque ela já está em paz. Ela já está numa completude interior. Num mergulho nessa vastidão interior. São tudo palavras para apontar o quanto é grande esse processo na vida de uma pessoa. Ela realizou isso. Só que a mente, ela precisa fazer um caminho. E para esse caminho ocorrer, eu preciso, em vez de estar fora de mim, estar em mim. Meditação. E a meditação, junto com o estudo, porque você precisa entender os fundamentos, a atenção é voltada para dentro. A atenção que está no mundo passa para o corpo, passa para a respiração e se centra nessa barreira, que é a barreira da mente. Formalmente, se você vê as práticas, e eu não posso dizer todas as práticas, porque cada professor tem uma formação, alguns professores fazem uma formação que a gente pode dizer adequada, outros não. E essa é a verdade. Tem formações, por exemplo, de 3 meses com aulas gravadas. Aí a pessoa não vence o mínimo da sua ansiedade e vai dizer que a meditação é ruim porque a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue ensinar meditação para outra pessoa. Isso ocorre. Tem um processo adequado que precisa ser feito. E normalmente ele está dentro de uma tradição de conhecimento. Se você pegar muitas das escolas, e tradição de conhecimento não é o igual a uma ortodoxia. Existem tradições que são extremamente ortodoxas, que são rígidas, muito rígidas. Existem tradições que mantêm a originalidade, só que estão mais abertas a meios como, por exemplo, ensinar Vedanta online. Isso era impensável há tempos atrás. Era impensável ensinar Vedanta sem ser em sânscrito. Tinha que ser em sânscrito, em hindi. Não poderia se ensinar inglês. Hoje a gente está estudando em português. E eu digo para você, você pode ter o desejo de ir para a Índia, muito legal, mas não é necessário você ter um professor, com hoje o que se tem, um professor indiano para ensinar Vedanta e Yoga Meditação para você. Com o que se tem hoje. Não quer dizer que todos os professores vão ensinar você, vamos dizer assim, corretamente, profundamente. Só que já existem professores que receberam o treinamento adequado e que podem te ensinar em português. Yoga, meditação, Vedanta, mantras, Ayurveda, astrologia e outras coisas, o que é uma bênção do nosso tempo. Ao mesmo tempo, chegar nesses locais e enxergar que ali tem um valor é algo que está cada vez mais distante, porque a quantidade de lixo que é gerada na internet todo dia é cada vez maior. E no meio desse lixo,
você conseguir enxergar e encontrar algumas pérolas é realmente uma bênção. Antigamente tinha que se ir para a Índia para estudar, tinha que se morar lá por um tempo para estudar. Hoje não é necessário. Hoje você aperta o botão. Só que antigamente você sabia que lá tinha o conhecimento. Ou talvez não sabia, mas se você tivesse contato com um livro, por exemplo, do Hermógenes, você ia ver que o Hermógenes buscou esse conhecimento da Índia. Você sabia que lá tinha uma fonte. Hoje as fontes estão próximas. Pelo menos muitos professores, hoje é fácil de acessar. Só que ao mesmo tempo a dificuldade continua sendo igual ou maior. Porque como é que você vai encontrar no meio de tanto lixo o professor? No meio de tanto lixo, a tradição de conhecimento que mantém o estudo adequado, que te conduz ao longo desse processo de qualificação da mente para a remoção das impurezas, para que você possa, pela tua experiência pessoal, enxergar a verdade sobre si mesmo. E esse é o caminho. Continuamos na próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. O Namastê, não esqueçam de pegar o PDF atualizado no site para que vocês possam acompanhar os sutras que nós já vimos e que nós estamos fazendo. Um forte abraço. Tchau.